Olá a todos, estamos em um Chumash novo, Chumash Bamidbar, Parashat Bamidbar, Parashat do deserto. É verdade, nessa Parashá, Hashem está pedindo de novo contar o Am Israel. De novo, já a terceira vez. E Rashi, ele pergunta, mas por que mais uma vez contar? Rashi fala, é por causa que Hashem gosta da gente. Então, ele quer contar o povo de Israel mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez. Nossa pergunta é, mas Hashem fez tantos milagres para o Am Israel. Então, precisa de novo contar também neles? Não precisa. Já mostrou que ele gosta da gente. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que tem a ver isso com o deserto? Falou isso no deserto. Claro que eles estavam lá no deserto. O que o deserto quer ensinar para a gente? O que tem especial no deserto que uma grande parte da Torá está falando quando o povo de Israel estava no deserto? E a Torá foi dada no deserto. Qual é o segredo do deserto? E também a gente vai tentar entender qual a conexão entre a nossa Parashá, que a gente está antes de Shavuot. Qual a conexão? Então, vamos começar com uma pergunta famosa, muito famosa. A pergunta é assim: se Hashem sabe tudo o que vai acontecer no futuro, será que não tira meu livre-arbítrio? Agora não vou poder escolher nada, porque já Hashem sabe o que vai acontecer, já está tudo definido então. Então o que eu vou fazer não tem nenhuma importância. Essa pergunta, muitos Chachamim falaram sobre essa pergunta. O Rambam fala, o Maimônides fala que a gente não tem direito de perguntar essa pergunta. Por quê? Porque de entender como Hashem funciona é uma coisa divina. Como Hashem funciona em cima da natureza. E a gente está dentro da natureza. Então, não tem nenhuma conexão entre nosso papel nesse mundo e de escolher o bem. E o que Hashem sabe antes, sabe o passado, sabe o futuro, não tem nada a ver com a gente. Os outros Mefarshim explicam uma coisa parecida. Eles falam, não é que Hashem já pegou o futuro no passado. Não. Hashem não depende de tempo. Então, a gente que está dependendo de tempo, então tem muita importância para tudo que a gente vai fazer, vai escolher fazer. Hoje vamos dar mais uma resposta para isso. A Gemara em Brachot fala, ela conta sobre que a pessoa vai receber recompensa. Ela fala o seguinte, sobre aula, alguém que vai para a aula, sobre quem ele vai receber a recompensa, e sobre como ele se prepara para a aula, como ele corre para a aula, como ele se dedica para a aula. E também na aula mesmo, como ele é pronto mesmo que tem muita gente, ele vai ficar muito apertado, como ele vai aceitar isso? Sobre isso vai receber a recompensa. A pergunta é, sobre a aula não tem recompensa? A resposta é a seguinte. Cada coisa que a gente quer fazer na nossa vida, tem um planejamento, a vontade, o esforço, quanto eu estou pensando, a intenção de fazer, a qualidade como eu estou me preparando para fazer. E tem a coisa que eu estou fazendo. Então tem a preparação, tem o caminho e tem o objetivo e o resultado. Tem duas coisas, certo? Duas coisas diferentes. Então, o que a Gemara quer ensinar para a gente, que tudo que tem a ver com dedicação, como a gente vai investir para fazer a mitzvah, isso tem a ver com a gente.
Isso é nossa parte. Por isso, sobre isso, Hashem vai dar a recompensa. Mas sobre o resultado das coisas, sobre tudo que o que vai acontecer mesmo, já está na mão de Hashem. Não está comigo, com a gente mais. Acabou. Onde a gente está vendo isso? Rachel Imenu Eleá Imenu. Rachel Imenu, quando ela entendeu que a irmã dela vai se ofender quando o Jacob vai perguntar os sinais, vai pedir os sinais que eles já combinaram juntos. Rachel e Jacob. O que aconteceu? Rachel vai lá e revela os sinais para a irmã dela. E ali a pergunta é, mas você está colocando em risco teu casamento? Como você faz isso? Talvez Jacob vai fugir. Estou enganando ele foi enganado, então ele vai fugir. Rachel, ela está colocando em risco o casamento dela, mas por quê? A resposta é a seguinte. Rachel entendeu que se ela vai casar com Jacob, sim ou não está na mão dela. Somente o caminho até o casamento. Como se preparar na melhor forma para o casamento? Se preparar espiritualmente, se preparar da melhor maneira que ela pode. Mas ela entendeu que no caminho, talvez a irmã dela vai se ofender. Ela falou, como um caminho desse? Chegar ao casamento no caminho, eu pisei sobre alguém? Não vale. Mesmo que eu cheguei a casar, mas casar está com Hashem, não é minha parte. Nossa parte é o caminho para as coisas. Então Rachel falou, o mais importante é o caminho, então não vou deixar que minha irmã vai se ofender. Por isso, quando Hashem mandou para o exílio o povo de Israel, ela rezou para Hashem, que eles vão voltar mais cedo. Vai cortar o sofrimento, não vai ter tanto sofrimento. Como ela conseguiu convencer Hashem? Ela falou para Hashem, Hashem, você lembra? Eu tinha o objetivo de casar, mas meu objetivo não justificou o caminho. Então não deixe minha irmã sofrer. Também, Hashem, você tem um objetivo muito bom que o povo de Israel vai fazer chuva, mas no caminho não pode deixar eles sofrer. Não pode deixar. Não tem como deixar eles sofrer porque no caminho é isso o mais importante. Então, com isso, a gente entende muito bem que não tem contradição. Se Hashem sabe sobre o resultado, o que vai acontecer, porque o que vai acontecer está com ele. Mas não impede eu fazer tudo para fazer a melhor mitzvah e não fazer averot. Porque isso, minha parte, é o esforço. O que Hashem sabe é o resultado das coisas. Mas o esforço, a dedicação, Hashem deixou isso para a gente. O amor, quando a gente faz os mitzvot, tudo que tem a ver, o entusiasmo para fazer os mitzvot, isso é nossa parte. Isso é o mais importante. O caminho, o amor. Claro que a mitzvah mesmo está importante, mas se eu conseguir fazer, muitas vezes mostra que eu queria mesmo fazer. Mas a parte do que as coisas acontecem, isso está com Hashem. Então não tem contradição entre os dois. Hashem sabe muito bem o que vai acontecer, porque o que acontece não é na minha mão. Na nossa mão é a dedicação quanto a gente investe nos mitzvot. Então a gente entende agora qual é o segredo do contagem. O contagem, quando alguém conta dinheiro, o que é mais importante? Para chegar para o resultado final. Está calculando mais um, até chegar a 1.000, 2.000. O número final, isso é o mais importante. Mas Hashem quer falar para a gente agora
Contagem não é isso o mais importante. O que é mais importante é, para Hashem, é o amor que cada um de Am Israel é importante. Então ele fala agora a contagem, o símbolo, que normalmente as pessoas sempre olham pelo resultado. Hashem fala para a gente o que é mais importante, é o amor no caminho. É isso a grande diferença. E por isso aconteceu no Midbar, no deserto. O deserto é o símbolo do caminho. Por quê? Porque no deserto, se alguém vai plantar, vai poder semear, mas não vai crescer, não vai ter resultado. O deserto é o símbolo que pode se esforçar, vai esforçar, sem pensar sobre o resultado. O resultado está com Hashem. E também no deserto é o caminho, por quê? Porque ninguém mora no deserto. É somente um caminho de uma cidade para outra. É aí que Hashem deu a Torá. Ali, dentro do deserto, Hashem deu a Torá. Porque o mais importante na Torá, como os sábios falam, é lefum tzara agra. Não é quantidades, nem acertot que eu sei. Não é o título de rabino que eu vou chegar. Não é isso. E quanto eu vou dedicar, eu vou fazer mais um tempo para a Torá, mais um shiur, mais isso mesmo que está difícil, eu vou me esforçar mais e mais. Isso é o mais importante. É o caminho para as coisas. Isso é uma grande diferença. Alguém que ser contador e vai aprender matemática. Se ele não vai receber a diploma no final, tudo que ele estudou, não valeu a pena. Quer ser advogado. Ele estudou muitos anos. Se não recebe a diploma, se não vai trabalhar, estuda a Torá. Mas a Torá não existe isso. A gente não estuda para ser rabinos, para ser títulos. Título de Rav, uma coisa assim. A gente estuda porque a gente gosta do estudo. Hashem que mandou a gente estudar. A gente precisa dedicar. Isso é o estudo da Torá. E com isso a gente agora entende a conexão com Shavuot, com a festa da entrega da Torá. Presta atenção, Sukkot, qual é a data de Sukkot? 15 de Tishrei, está escrito claramente na Torá. Pesach, 15 de Nissan, está escrito claramente na Torá a data. Shavuot não está escrito. Está escrito somente que a gente precisa contar, e no final de 49 dias, o dia 50 vai ser Shavuot. Por quê? Porque quando a gente coloca a data, todo esse tempo até a data não vale muito. O mais importante é a data. Como viagem. Precisa viajar, somente a data de viagem é importante, o resto não é importante. Então Hashem quer falar para a gente, não. O Shavuot não é a data. É um término de um grande esforço, uma grande preparação. O mais importante é a preparação. Por isso se chama Shavuot. É as semanas que a gente contou que a gente se preparou. É isso o ponto da festa de Shavuot. E por isso, quando a gente conta o Homer, a gente conta 1, 2, 3. E não 49, 48, 47. Porque se a gente conta 49, 48, 47, a gente mostra que os dias somente estão atrapalhando a gente. Somente o dia e o final. Mas o final não está com a gente. O final está com a mão de Hashem. Agora a gente entende nossa parashá, Bamidbar, que o mais importante é o caminho. A festa de Shavuot e a contagem do Homer. Mas somente sobrou entender tem um dia tão importante no meio da Sfirá. O dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer. Qual é a conexão do que a gente falou? Então, Bezrat Hashem, a gente pode explicar que a conexão é o seguinte. A gente sabe que Rabbi Shimon Bar Yochai deu uma regra. A regra é assim, Davar she'en mitkaven mutar. Uma coisa que você não tinha intenção, está permitida. Do que a gente está falando? A gente sabe que uma das coisas que são proibidas fazer Shabbat é de arar a terra. Fala Rabbi Shimon Bar Yochai, alguém que está pegando uma cama
arrastando uma cama. E quando ele está fazendo isso, ele está fazendo um buraco. E está arranhando a terra. Então deveria ser proibido. Fala Rabi Shimon, já que não tem intenção nenhuma a fazer essa proibição, somente quer pegar a cama de um lugar para outro, num lugar que tem terra, então está permitido. É exatamente o que a gente falou. Mesmo que deu o mesmo resultado, arrou a terra, fez um buraco. Mas o mais importante é a intenção. Será que ele não tinha intenção de fazer? Então está permitido. O mais importante é a kavaná das coisas. O entusiasmo com a gente fazendo os mitzvot. É isso o mais importante. Tem uma história que conta sobre um construtor que era um construtor perfeito. Construía casas com todos os detalhes, com todo o amor, gostava de fazer as coisas direitinho. E depois de muitos anos de trabalho, foi para um empregador, falou para ele: olha, meu boss, eu quero terminar de trabalhar, eu quero um pouco viajar, eu trabalhei bastante. O empregador falou para ele: tudo bem, eu entendo que você precisa agora descansar, mas somente uma casa a mais. Por favor, vai construir essa casa, mais uma casa e depois você pode sair. Então ele começou a construir a casa de acordo com as regras. Mas não tinha todo o amor, todos os detalhes, todas as coisas maravilhosas que ele fazia. Ele falou: última casa, eu não tenho mais força. E aí ele construiu tudo direitinho, mas não tinha tanto amor, entusiasmo para fazer. Já estava planejando as viagens dele. Então quando terminou a casa, chamou o empregador fez, passeou, viu, terminou, pegou a chave e deu para ele. Isso é tua casa, como presente. Aí ele entendeu. O que eu fiz? Não coloquei todo o amor que eu colocava sempre. O que a gente ganha é nosso esforço. Não é o resultado. Isso que tem a ver com tudo. Não é o resultado: já meus filhos já comeram, saíram para o restaurante e está tudo bem. O que a gente ganha quando a gente senta com nossos filhos, com amor, dedicação, é isso que a gente vai ganhar. E também, se a gente não olha pelo resultado, pelo caminho, a gente vai poder começar a iniciar coisas novas, porque a gente não tem medo de perder, porque o resultado está com Hashem. Nunca, não vai ter frustração para alguém que olha somente o caminho, não olha o resultado. Frustração é quando alguém quer esse resultado, se não chega lá, ele fica frustrado. Então a gente elimina isso. O mais importante é o caminho. E o amor, como Hashem ensinou para a gente com contagem. O contagem é a parte do contagem mesmo, não o resultado final. O amor pelas coisas. Isso é o mais importante. O deserto, o mais importante é o caminho para as coisas. Então, Bezrat Hashem, nosso trabalho é sempre tentar mais uma coisa, mesmo que talvez não vai dar certo. Mas porque o resultado está com Hashem. Vamos fazer nossa parte. Bezrat Hashem, Hashem vai fazer a parte dele. Shabbat Shalom.